Estamos no Conecta, o podcast que trata de temas de processo penal contemporâneo. No episódio de hoje, o episódio 35, trata das falsas memórias e prova penal. Temos a grata satisfação de estarmos hoje com a professora Cristina de Gesso, que é autora de uma excelente obra que trata da prova penal e falsas memórias, justamente o tema do nosso episódio. Então, nada mais adequado, justo, de trazer para o podcast Conecta a professora Cristina de Gesso, que é professora de Direito Penal na FADERGS, especialista e mestre em Ciências Criminais pela PUC e também assessora no Tribunal de Justiça. Nós poderíamos iniciar com as perguntas: em que consistem, afinal de contas, as falsas memórias? E qual é a importância que as falsas memórias representam para as ciências criminais e para os casos criminais? Comigo, além da professora Cristina de Gesso, o professor Marcos Eberhard, da PUC do Rio Grande do Sul. Então, já de início, agradeço a presença da professora Cristina de Gesso e lhe passo a palavra. Boa, satisfação muito grande estar participando aqui do programa, do Conecta, junto com o professor Nereu José Giacomoli e o professor Marcos Eberhard, para falar de um tema que é de extrema relevância para o processo penal, porque diz respeito à falibilidade da prova testemunhal. E a nossa realidade forense mostra que a prova testemunhal, ela, antes de ingressar no tema das falsas memórias propriamente ditas, no que consiste, a prova testemunhal é o mais comum e o mais utilizado meio de prova. Por quê? Porque milhares de processos são julgados com base unicamente na palavra das testemunhas, nas declarações da vítima, de uma única vítima. Justamente por quê? Porque a palavra da vítima é extremamente valorada no nosso processo penal brasileiro. Então, milhares de réus são condenados unicamente com base numa prova que, conforme a gente vai abordar nesse capítulo do Conecta, é extremamente frágil e extremamente vulnerável, influenciável. As testemunhas e as vítimas, é importante que se diga, elas se valem da memória para relatar os fatos, das quais elas testemunharam ou de que elas foram vítimas. Elas vão se valer da memória para a reconstrução dos fatos, para um eventual reconhecimento fotográfico, um eventual reconhecimento pessoal. Elas vão se valer da memória, diante, muitas vezes, da precariedade do restante da prova, de uma prova de DNA, de um laudo pericial bem elaborado, de um exame datiloscópico, enfim. Então, às vezes, diante da precariedade do contexto probatório, o nosso processo penal ele vai se valer tão somente da prova testemunhal. E é preciso sempre esclarecer e alertar para os profissionais do direito que o próprio processo mnemônico em si, que é dividido em 3 etapas, aquisição, retenção e recordação, ele é falho. Ele é falho. Então, a tendência das pessoas é acreditar que a memória ela é armazenada tal como se ela fosse uma fotografia, tal como se ela fosse uma microfilmagem. E os neurologistas que tratam do tema ressaltam e alertam de que a memória ela não é uma fotografia, ela não vai trazer à tona aquela realidade tal qual ela ocorreu. Por quê? Porque qualquer tipo de cópia de armazenamento, qualquer tipo de cópia, ela geraria problemas de armazenamento. Então, eu gosto muito de um autor, que é um neurocirurgião português, chamado Antônio Damasio, que no livro dele, que é denominado O Erro de Descartes, ele fala que a memória ela não trabalha através de uma cópia fidedigna, e sim através de uma representação aproximativa da realidade. E com isso, nesses lapsos de memória, nesse lapso que a
entre, né, pode haver uma confabulação, ou seja, uma mistura entre a fantasia e a realidade ao registrar as memórias. Então, como o senhor perguntou, né, o professor Nereu perguntou, né, a questão da problemática das falsas memórias. O que seria uma falsa memória? Né? Seria, resumidamente, uma recordação sobre um fato que não ocorreu na realidade, né? Uma recordação de um fato que não foi vivenciado, né? Que não foi vivenciado. A partir, pode ter algum ponto de ligação com uma realidade, mas a inserção de uma informação não verdadeira, né, naquela situação em que a vítima, né, a testemunha, ela passa a acreditar verdadeiramente que aquele fato ocorreu. E aí o questionamento que sempre vem à tona quando se trata das falsas memórias, né, de que a falsa memória não se confunde com uma mentira. E aí eu posso dizer, eu não gosto de dar conceitos, mas que não, né, porque a mentira, né, se ela fosse assim, ela seria um escamoteamento consciente, voluntário da verdade. E na falsa memória, o sujeito acredita verdadeiramente que aquele fato ocorreu. Então, embora, professor Nereu e professor Marcos, o tema ele seja relativamente novo e bastante polêmico, né, que a gente sabe que é para o processo penal, ele já vem sendo estudado desde o início do século XX pelos psiquiatras, pelos psicólogos, né, sobre essa falibilidade e a sugestionabilidade da memória. E aqui também eu gostaria de fazer referência, né, aos estudos, né, da Elizabeth Loftus nos anos 70, né, de forma bem resumida. Por quê? Né, justamente para ingressar nessa questão da problemática do processo penal. Né? A falsa memória ela pode ser espontânea, né, através da autossugestão, como ela também pode ser sugestionada. E aí que mora o perigo, né? Aí que se tem o perigo, né? Quando o sujeito, né, ele é induzido a acreditar numa situação que não ocorreu. Por isso que eu chamo a atenção para os estudos dessa pesquisadora, Elizabeth Loftus, que é professora da universidade, se não me engano, da Universidade de Harvard, porque ela atuou a problemática das falsas memórias pelo viés da indução. E ela trouxe à tona que qualquer pessoa pode ser induzida, né, pode ser sugestionada a uma falsa memória, né, através das situações mais cotidianas. Então, o que a Elizabeth Loftus traz? Olha, quando nós conversamos com uma determinada pessoa, nós podemos ser induzidos a acreditar num fato que não ocorreu. Quando nós somos questionados de maneira indutiva, evocativa, tendenciosa, ou também quando nós assistimos um documentário, um filme que traz, né, na nossa memória, faz avocar uma memória de uma situação que nós próprios vivenciamos. E daí vem à tona toda essa questão da possibilidade de alteração da memória e também, né, da falibilidade dessa prova testemunhal que é tão utilizada no nosso processo penal brasileiro. Então, a partir dessas considerações, né, é importante aqui que os profissionais do direito, né, os delegados, advogados, promotores, juízes, né, tenham consciência, né, de que a memória por si só, o processo mnemônico por si só é falho, né? A recordação ela não é uma representação exata, é uma representação aproximativa da realidade, e essa memória também é passível, extremamente passível de sugestão, de indução e de alteração substancial dos fatos e criação de novos fatos que não ocorreram na realidade. Então... Sim. E professora Cristina, os fatos que ficam armazenados, eu sei que isso é bem tratado no livro Prova Penal e Falsas Memórias, de sua autoria. Esses fatos ficam armazenados na nossa memória, o que a pessoa enxerga, isso fica gravado na mesma forma, ou isso se modifica com o tempo? Como funciona esse armazenamento de objetos, de acontecimentos que ficam na nossa memória? Então, professor, claro, eu sou uma curiosa no tema, que eu
para o livro, né, eu fui estudar, né, a questão da memória, do funcionamento da memória por diversos vieses, né? E o que se constatou ali pelas pesquisas, né? A memória, ela é dinâmica, ela é essencialmente dinâmica, e os pesquisadores concluíram, né, que a falsa memória ela está numa zona gris, né, que não se sabe, ela não está nem no lado da mentira do cérebro, nem no lado da verdade. Por isso que a pessoa que criou uma falsa memória, ela acredita verdadeiramente que aquele fato ocorreu. Então, até interessante colocar que quando a Elizabeth Loftus, né, que trabalhou a falsa memória a partir do viés da sugestionabilidade, ela mesma foi induzida a acreditar que teria encontrado a mãe dela, que faleceu, morreu afogada na piscina de casa, por um tio. Quando, na verdade, claro, o plano de fundo era verdadeiro. A mãe dela foi uma tragédia, né? Morreu na piscina, mesmo afogada, e ela foi induzida a acreditar que teria sido a primeira pessoa a socorrer a mãe naquela situação. E a partir do momento que ela foi confrontada, né, por os demais parentes, né, pelos demais parentes, ela verificou que ela tinha uma lembrança de um fato que ela contou com detalhes que não era verídico, né, o fato dela ter encontrado a mãe naquela situação. E isso gera um alerta, né, generalizado, né, principalmente no que diz respeito, né, professor, ao depoimento infantil. Né? Uma pergunta bastante comum no sentido de que quem são as pessoas que são mais suscetíveis à falsificação da lembrança, né? São aquelas pessoas que sofreram lapsos de memória, qualquer um pode estar suscetível, mas as pessoas que sofreram lapsos de memória, traumatismo, que eventual medicação, são mais suscetíveis às falsas memórias. Então, a partir de que uma história é contada, reiterada e reiterada, ela passa a ser vista como verdadeira. Mas eu chamo a atenção, professor Nereu, para o depoimento infantil, né? Para o depoimento infantil, principalmente por quê? Porque os estudos da psicologia do testemunho infantil vêm a demonstrar, sugerem, né, induzem que as crianças elas são muito mais suscetíveis que os adultos à indução. Né? Então, o que se aponta como fatores, né, dessa indução infantil? Claro, dependendo, né, da faixa etária, né? Estou falando aqui de forma breve, resumida, mas dependendo da faixa etária, as crianças elas não conseguem oferecer um relato sobre um determinado acontecimento. Mas há situação pior do que é. Por quê? Porque as crianças, a tendência do depoimento infantil é se adaptar, responder aos questionamentos de forma a refletir muito mais aquilo que o adulto entrevistador quer ouvir do que aquilo que realmente aconteceu, no sentido de corresponder às expectativas do adulto entrevistador, alterando substancialmente as suas memórias. E uma outra questão muito interessante para os estudiosos, né, os psicólogos, estudiosos do testemunho infantil, é de que as crianças, geralmente elas não dizem que não sabem quando são questionadas. Eu não sei. Elas não têm essa espontaneidade. Não, elas sempre vão procurar dar uma resposta a um questionamento no sentido de agradar aquele adulto. E mais do que isso, né, no sentido de cooperar com o adulto entrevistador, e mais do que isso, quando o adulto ele repete uma mesma pergunta para uma criança, no sentido, né, de confirmar a resposta, o que a criança entende? Nossa, se eu já respondi e não agradei, eu vou alterar a resposta para ver se dessa vez eu consigo corresponder à expectativa do adulto entrevistador. Então, é uma situação bastante complexa, bastante complicada e que vem à tona no nosso processo penal, principalmente quando a gente tem, né, professor, crimes envolvendo dignidade sexual de vulnerável, né, e sem uma contraprova, sem um vestígio material, né, no qual ali o réu ele é condenado com base na palavra de uma criança. Né? Então, e a criança, né, podendo ser altamente, né, sugestionável sobre aquilo que ela realmente passou e aquilo que ela realmente viu. Então, é uma situação extremamente complexa e que merece, né, uma atenção pelos profissionais do direito. Uhum. Não sei se eu respondi. Respondeu, né? Muito bem, excelente. Temos vários casos que já na literatura, onde se discute
evidenciadas ou não as falsas memórias. Há um livro que também é citado aqui na prova penal de falsas memórias, o caso da Escola Base de São Paulo. Nós poderíamos dizer que, nesse caso, houve falsas memórias ou há alguma literatura sobre isso? Professor, sim. Eu fiz, né, o estudo de casos, né, sobre processos criminais, né, porque até então a teoria, né, os estudos, os experimentos nos laboratórios constataram, né, que a lembrança ela é altamente manipulada. Bom, e aí como é que a gente vai verificar isso no processo, né? Então, eu pontuei ali alguns casos, dentre eles o caso Escola Base de São Paulo, até vou esclarecer, né, que é um caso que já faz mais de 20 anos, né, e que ficou adstrito tão somente a um inquérito, né, um inquérito que foi arquivado. Né? Então, o caso Escola Base de São Paulo, embora ele não tenha sido tratado sob viés das falsas memórias, foi um dos casos mais paradigmáticos. Então, para o pessoal que está aí nos assistindo, né, e que não sabe o que aconteceu, né, as mães, né, da escolinha, as mães, né, dos alunos de 4, 5 anos de idade, escolinha da Escola Base de São Paulo, que eram num bairro de classe média em São Paulo, acusaram os donos da escola e os professores, né, de abusar sexualmente das crianças. Então, a acusação, vou falar de forma resumida, né, ela surgiu através de uma inquirição feita pela mãe de uma dos alunos, né? Só ela e o menino de 4 anos no quarto, no qual o menino deitou por cima da mãe e fez um balancinho, um movimento com o corpo, que ela interpretou que aquele movimento seria um movimento de conotação sexual. E a partir daí, né, de uma conversa altamente indutiva da mãe com o menino de 4 anos, surgiu a acusação de que as crianças da Escola Base de São Paulo eram levados para um local, numa Kombi, para um local onde havia lençóis de cetim, espelho no teto, que pessoas orientais, que os donos da escola tinham origem oriental, né? Eles passavam pomadas refrescantes nas partes íntimas e que ali elas seriam abusadas sexualmente. Então, a acusação foi essa, né? E claro, há vários fatores de contaminação da prova, né, professor? Dentre eles, a mídia, né, o tempo, a mídia, o viés do entrevistador, o tom acusatório da entrevista, dentre outros. A mídia, né, era uma época que não se tinha muita notícia. O senhor sabe que o crime vende, né? Carnelucci já dizia que o crime colore a vida acinzentada das pessoas, né? As pessoas gostam, sentem uma satisfação em ver notícias de... E isso deu ibope, né, numa emissora de televisão, junto com a atuação de um delegado, né, novato, que foi para a mídia para também, né, ter uma como é que se diz, enfim, né, uma satisfação com aquela situação toda. E aí, o que aconteceu nessa história, né, do caso Escola Base de São Paulo? Realmente, o menino, ele foi submetido a um exame de corpo de delito e se constatou uma fissura anal, né? Então, isso gerou, né, toda essa problemática, né, de que realmente as crianças teriam sido abusadas, né, o menino, havia essa prova material, né, da fissura anal da criança e tudo mais. Só que aí a investigação toda foi conduzida por um escândalo sexual, passou a ser chamada escolinha do sexo, a escola foi apedrejada, algumas pessoas foram presas, enfim, a vida dessas pessoas foi absolutamente destruída. Outras mães passaram a relatar